todas. A gente vai praticamente, então, hoje é a nossa última aula, né, do semestre. Quem diria que chegaríamos neste momento, né? Então, vai ser a revisão. A revisão praticamente será só de 2 aulas que a gente teve, né? A aula passada e a retrasada. Então, é um pouco menos de conteúdo, mais tranquilo. E aí, ainda não preparei a prova. Vou preparar entre hoje e amanhã e já mando para vocês, beleza? E aí, eu vou fazer no esquema do Google Formulário, porque o AVA me deu mais trabalho para corrigir. Foi mais chatinho. Então, pelo Google Formulário, eu acho que, né, consegue, para mim é melhor, né? Para vocês eu acho que não faz diferença, né? Eu tive mais trabalho e, considerando que a gente teve redução de salário, né? Não justifica eu ficar usando aquele AVA, né? Só para agradar a faculdade, né? Então, vamos lá para o Google Formulário, que é melhor. Mas eu disponibilizo lá no AVA de qualquer forma. Tenho até dando uma diminuída lá. Bom, então, deixa eu colocar aqui nossa apresentação. Não. Bom, acredito que vocês estejam vendo, né? Então, se não tiver, me avise. Então, a aula de hoje é a revisão, como eu já havia dito. Da página. Então, as páginas que vão, né, serem utilizadas para a formulação da prova é da 124 a 154. Né? Então, bem tranquilinho aí para vocês. Então, quais são os conteúdos, né, dessas páginas? Então, o primeiro que a gente viu foi sobre a acumulação capitalista. Então, a acumulação, ela é um processo que exige certas condições para o capital se reproduzir, né? Ou a reprodução do capital assegura essa acumulação. E é importante até enxergar isso, porque não existe capitalismo sem processo de acumulação. Então, a acumulação é uma função não, uma dimensão específica do capitalismo que precisa acontecer, tá certo? Para ele continuar sobrevivendo. E aí nós temos, então, acumulação a partir da reprodução simples, né? Boa noite, Kelly. Você entrou só agora, Kelly? Eu vi que eu tinha dado boa noite para você, você nem me respondeu. Deixa eu fechar umas janelas aqui, tem muita coisa aberta. Espera só um momentinho. Muito bom. Vamos lá, então. Bom, reprodução simples, então, ela ocorre de maneira somente na abstração, ou seja, só é um recurso analítico, teórico, para entender certo movimento do capital, né? Porque se ela existisse de fato, ela seria, né,
esses capitalistas que acumulam pela reprodução simples, ou melhor, reformulando, a gente até chegou num ponto que entendemos que em alguns pequenos burgueses, eles acabam tendo uma reprodução simples, né? E exatamente por essa reprodução simples, a concorrência acaba o quê? Engolindo esses pequenos capitalistas. Né? O que compõe essencialmente a reprodução simples? É quando o capitalista consome toda a mais-valia. Então, nós temos aqui, né, o dinheiro, M, e dinheiro linha. Ou então, que é a representação do dinheiro linha, que é o capital constante, mais capital variável e a mais-valia. Tá? Então, a mais-valia, que é esse dinheiro linha aqui, na reprodução simples, ela é toda consumida pelo capitalista. Né? Diferentemente da reprodução ampliada. A reprodução ampliada tem os gastos pessoais do capitalista, porém existe uma ampliação da produção. Uma reserva dessa mais-valia, ela é destinada para ampliar a produção. E aí a ampliação é basicamente aquisição de máquinas novas, contratação de força de trabalho, né? E lembrando que isso não significa que o capitalista vai tirar da sua boca para crescer na sua empresa. Né? Isso não é uma situação para o capitalista. Ele não vive numa situação de pobreza por conta dessa ampliação da produção. Né? Pelo contrário, normalmente isso ocorre com capitalistas que têm um acúmulo de riqueza significativa que não vai prejudicar exatamente os seus gastos. O que não ocorre na reprodução simples, né? Porque a reprodução simples, o capitalista é tão reduzido a sua massa de lucro que ele acaba consumindo a sua mais-valia e não sobra nada para a ampliação. Né? Então, essa aqui é a diferença. Então, primeiro se garante os gastos pessoais do capitalismo. Né? Depois que ele vai ver se vai sobrar. Evidentemente, alguns setores não, porque alguns setores mais planejados já conseguem dividir isso de maneira mais consistente, mais previamente definida, né? Mas esses aqui são os conceitos aí de reprodução simples e reprodução ampliada, beleza? Continuando. Então, nós temos aqui o primeiro efeito da acumulação é a concentração de capitais, certo? O que é a concentração de capitais? Para a gente entender a concentração de capitais, a gente tem que entender um pouco da concorrência, porque a concorrência, ela cria a condição para acumular mais e, consequentemente, para concentrar, né, que é aqui. Então, esse processo ocorre exatamente no processo de concorrência. E aí, o principal fator de concorrência no capitalismo é a redução de custos. Tá? Existem outras formas de divulgação, sei lá, né? Existem algumas outras maneiras, mas a principal é a redução de custos. Por que redução de custos? Porque ao reduzir custos, você consegue posicionar o seu produto de maneira mais vantajosa no mercado. Se não é por num primeiro momento, isso vai se ocorrendo ao longo do tempo. Então, é uma necessidade bem intensa, bem específica desse processo. Tá? E a redução de custos, ela tem um impacto onde, principalmente? Na alteração da composição orgânica do capital.
né? Vocês lembram o que é a composição orgânica? A composição orgânica é exatamente essa composição aqui, ó, né? Que é o capital constante sobre o capital variável. Então, o que acontece? A principal aspecto da redução de custo é ter uma redução, uma redução do capital variável e um aumento do capital constante, que é o quê? Investimento em máquinas, principalmente. Porque com máquinas você consegue tecnologia. Com máquinas e tecnologia, você consegue produzir mais em menos tempo e diminui o valor destinado para a força de trabalho. Então, nós temos aqui dois exemplos para a gente ir refletindo sobre esse processo, que é o do João e do Marco. Então, vamos um produto desses dois empresários, que o João, o capital dele é de 100 e se distribui onde? 60 em capital constante, 20 em capital variável, que aqui a taxa a gente estabeleceu como 100% de mais-valia. Então, se tem 100% de mais-valia, se o capital variável é 20, ele produz 20. Essa é a composição de valor do João. O Marcos tem uma composição de valor diferente. Ele tem um capital menor, né? Ele tem mais máquinas, ele tem menos trabalhadores e ele tem menos mais-valia. Olha que curioso, né? Então, essa é a composição. Então, a composição do capital do Marcos é maior, porque a proporção aqui, né, é de mais capital constante e menos capital variável. O que não ocorre com o João, porque o João tem mais capital variável e menos capital constante em comparação ao Marco. E aí se estabeleceu aqui, para a gente entender, que a soma do produto dos dois, dos 100 do João e dos 90 do Marcos, que dá 190, é a soma que essa sociedade precisa desse produto, né? Então, ela consegue absorver 190 mil, milhões, o que seja aqui, né, desse produto aqui que ambos produzem, certo? Bom, então vamos ver a taxa de lucro de cada um, né? Taxa de lucro, a fórmula está aqui. Então, é a taxa de lucro que é igual a mais-valia dividida por C mais V. Só lembrando que a taxa de mais-valia é só esses dois aqui, o M mais V. Não tem o C, né? Porque o C ele é o capital constante, ele só transfere valor. E na taxa de lucro ele entra, né? Porque ele tem o capitalista ele quer saber o lucro dele sobre todo o capital e não só sobre o capital variável. Então é sobre todo o capital, ok? Então continuando. Então a taxa de lucro do João, ele tem 20 de mais-valia, 60 mais 20, 80. Então, C mais V, 80. Taxa de lucro de 25%. E o Marco? O Marco tem 10 de mais-valia, e ele tem também 80 de C mais V, 70 de C e 10 de V, que dá 80, e a taxa de lucro dele é de 12%. Tá certo? Então, olha a encrespada que o capital se enrosca. Né? Não é à toa que tem as crises, porque a crise é um efeito dessa contradição aqui.
entre outras coisas. Mas um dos aspectos essenciais é esse aqui, ó. Essa diferença aqui. Porque olha a situação. Para o capitalista sobreviver, ele precisa concorrer. A concorrência é redução de custos. Redução de custos é o que o Marcos fez, né? Ele reduziu aqui, ó, os custos de produção dele aqui, né? E aí, ao reduzir os custos, ele aumenta a composição orgânica. E ao aumentar a composição orgânica para vencer a concorrência, que é o João, ele diminui a taxa de lucro dele. Correto? Então, ele produz um produto mais barato, né? O produto, vamos supor que seja um produto único aqui. O João, o produto dele custou 100, e o Marcos, o produto dele custou 90, né? Porque é a soma do C mais V e M. C, V e M. Então, o Marco vai vender no mercado esse produto dele por 90, mais barato que o João, que é 100. Tá certo? Por quê? Porque ele conseguiu reduzir custos. Mas a custo do quê? Da sua redução de taxa de lucro. Tá certo? Então, continuando aqui para a gente. A concentração. Né? Então, como é que ocorre a concentração? Para ocorrer a concentração, né, aqui novamente o exemplo aqui, vai acontecer o processo de estabelecimento da taxa média de lucro. A taxa média de lucro, ela inclusive, ela aparece aqui como fundamento dessa explicação, mas no livro o Neto ainda não havia explicado, ele vai explicar no próximo capítulo, tá? Eu que adiantei, porque como é um conceito mais complexo, eu também já quis reforçá-lo em outras dimensões, tá? Então, lá na frente também vai ter um outro exemplo, como vocês lembram, que ajuda também a explicar um pouco disso. Então, vamos pensar aqui, né? Então, nós vimos lá, a primeira linha aqui só está reproduzindo o que a gente viu lá em cima, certo? Com o processo de concorrência e o processo de redução de custo do Marco, o que vai acontecer? O Marco ele não vai precisar vender o seu produto inicial por 90. Por quê? Porque o produto tem o custo produzido pelo João de 100. O preço de mercado é 100. É que o Marcos ele investiu e conseguiu produzir por 90, certo? Aí o Marcos vai ser bem, né, solidário, bondoso, né, e vai vender esse produto por 90? Não faria nenhum sentido, porque ele pode, inclusive, vender por 100, né? Mas por 100 ele não consegue concorrer, e não consegue ganhar na concorrência. Então ele vai ter dificuldades. Mas ele tem uma margem entre 90 a 100 para vender. Ele pode vender, inclusive, por 99. Ele vem por 98, 97. Ele pode vender entre 100 e 90. 90 é o limite dele. Né? E 100, se ele vender a mais, evidentemente, não faz sentido, porque ele vai estar fora do mercado. Né? Porque o João que vai conseguir vender esse produto. Então, nosso exemplo aqui, só para entender, ele vendeu, então, por 95. Ele foi lá e vendeu um pouco acima do valor dele e vendeu um pouco abaixo do mercado. O produto dele custou 90 para a produção, mas ele vendeu por 95. O João, ele precisou, para conseguir também concorrer, vender por 95. Né? Porque o João
O Marco, ele pressionou o preço para baixo, né? Então, ele deu uma pressionada, embora no processo de produção dele esteja acima, né? E aí, o João também vende por 95, tá? Isso, claro, ocorre, não é de maneira imediata, isso aqui pode ser em escalas, né, em uma forma gradual, né? Primeiro poderia ter vendido por 99, né, depois por 98, enfim, é só para a gente entender o mecanismo, tá? Porque na prática isso vai se dando de maneira conflituosa entre a concorrência. Então não é tão simples assim. Mas o que é interessante aqui é o quê? Então vejamos. Então cada um vendeu por 95, certo? Porque aí conseguirem chegar num preço médio, tá? Porque 100 mais 90 dá 190. E 95 mais 95 também dá 190. Olha aqui. Então, eles conseguiram chegar num preço médio de produção. Tá? E aí, esse preço médio, ele é composto pelos mesmos componentes. 130 de capital constante, 30 de capital variável e 30 de mais-valia. Ele só está distribuído aqui, um mais, outro menos, para indivíduos e empresas diferentes. Certo? E aí, então, ele vende aqui e vende aqui. Vamos ver, então, agora a taxa de lucro de cada um. Então, se o João vendeu, né, por 95, né, antes ele tinha essa taxa aqui, né? Tá só repetindo. Agora é a de baixo. Então, ele tinha 20 de mais-valia. 20 de mais-valia era composto pelo 100, mas ele vendeu por 95. Então, ele não tem mais 20 de mais-valia. Ele tem 15 de mais-valia. Correto? Porque diminuiu o preço do produto. E o 80 continua. Taxa de lucro, 18. Tá, mas a gente tem que entender, pela lei da equivalência, que um valor produzido não some do nada. Ou ele é consumido pelos trabalhadores, ou ele é consumido pelos capitalistas, né? De maneira ou individual ou produtiva. Tá? Então, esses 5 aqui que ele produziu, está produzido. Ele não desaparece simplesmente. Porque, ó, tá aqui, ó, 190. Ele existe ainda. A diferença agora é que ele não está mais na mão do João. Ele está onde? Na mão do Marco. Porque o Marco vendeu e forçou ele a vender por 95. E o Marco vendeu 5 a mais do que ele produziu. Novamente, lei da equivalência. Esse 5 não aparece, não pode aparecer do nada. O Marco não pode tirar esses 5 aqui da cartola. Né? Ele tem que vir de algum lugar. De onde ele vem? Do João. Então, houve aqui uma transferência de valor do João para o Marcos, de 5 milhões aqui. Então, o João, ele produziu, reduziu e o produto está feito. Né? Ele pagou os trabalhadores aqui, ele pagou o capital constante. Então, está feito. O que está feito não tem como ser reduzido, não tem como ser retirado. Então, se não tem como, para onde vai? Ele vai para o setor como um todo. Ele joga na circulação e entra na circulação de valor. E o mercado vai se reorganizar, vai ser o distribuidor disso. É até curioso, vejam só, né, como que é o capitalismo, né? Quem regula essas relações, então, vocês estão vendo que é o mercado. O mercado é um ser caótico, que, né, vamos supor esse mercado como sendo esse círculo aqui, esse oval, né? Então, o Marco jogou lá o produto dele, o João jogou, né? Outros também jogaram outros produtos,
E é aqui no mercado, na oferta e na procura, na oferta e na demanda, que as coisas vão se equilibrando. Se equilibrando entre partes, né? Porque equilibrando aqui é o quê? É o João diminuindo 5 para conseguir vender e o Marcos ganhando 5 sem ter produzido. Isso que é o equilíbrio. Né? Então, é um equilíbrio, né, de concorrência de maneira extremamente injusta, vamos dizer assim, né? Mas ela ocorre assim porque senão o mercado não consegue se reorganizar, tá? Só para vocês terem uma ideia do que ocorre numa perspectiva de modos de produção, tá? Essa estrutura caótica, ela é o mercado. Quando a gente estuda e entende o comunismo, né, ou o socialismo como fase de transição, o que é? Uma das principais questões do socialismo, do comunismo, é o quê? Esse caos aqui, ele é organizado, tá? Por um órgão de economia central. Então, essa oferta e essa demanda, elas serão organizadas. E olha, isso pode produzir um efeito tamanho de economia e eficiência muito altos, tá? Por quê? Porque o João não vai precisar produzir por 100, porque a gente já sabe que já tem produção por 70. Não vai ter esse valor aqui a ser distribuído. Você organiza isso de maneira mais eficaz, né? Que é exatamente essa organização. No capitalismo, existe algumas tentativas dessa organização, principalmente pelas grandes empresas. As grandes empresas que têm fatias grandes no mercado, né, conseguem entender o comportamento do mercado e conseguem organizar melhor e fazer uma organização, uma eficiência melhor do trabalho, né, do tempo do trabalho, principalmente. Então, isso já acontece, que é o que a gente vai ver mais para frente ali, já estou antecipando, mas para não perder esse gancho, né? Que são os oligopólios, né? Os oligopólios ou os monopólios. Esses são setores que conseguem ter um controle maior de todo esse processo aqui. Ok? Então, no capitalismo, o mercado é que tem esse poder de ter essa. E aí é importante o que acontece. Como o mercado ele vai ser dominado por quem? Pelo João? Não, né? Ele vai ser dominado a médio e longo prazo pelo Marco, correto? Porque ele é que tem um produto menor. Né? Então, quem tem mais condições acaba dominando. Então, é lógico, é compensador para grandes empresas manter o mercado como um organizador caótico dessa produção, porque eles conseguem vencer, manter as condições de padrão de acumulação. Né? Então, o que acontece? O marco aqui, ele concentrou capitais, tá? Que é um aumento do capital por meio da acumulação. Então, ele foi se acumulando aqui, ó, ele aumentou o capital dele, de 90 para 95. Então, ele teve um crescimento nesse capital, tá? Que é pela própria acumulação, certo? Bom, e essa é a concentração. Tem também o conceito de centralização. Tá? A centralização, ela pressupõe acumulação, mas ela avança.
no que ela avança? Nisso aqui. Ela elimina concorrente, tá? Ou os concorrentes já não... Né? Elimina como? Elimina porque os concorrentes não conseguem sobreviver. Tá? E o setor... E ele elimina, mas ele elimina como? Elimina incorporando o setor. Então, ele acaba aqui com o João. O certo é até riscar o João, que eu risquei errado, né? Vamos ver se consigo aqui manter assim. Então, ele elimina o João, mas ele preserva o setor. O setor precisa ainda dos 190. Então, quem que vai produzir esses 190? Agora, o Marco. Ele vai comprar. Ele acumulou mais riqueza aqui, e o João foi perdendo riqueza, perdendo. Chegou um ponto que o João, ó, não quero mais brincar disso, toma aqui. E aí o Marcos foi lá, comprou, né, do João e manteve agora. E aí, olha que, né, curioso e interessante. O Marco compra o João, só que o João é mais atrasado, né? Ó. O que o Marcos faz? Ele implanta esse processo aqui, ó. Então, o Marco ele vai implantar esse processo para reduzir o custo, porque ainda tem outros tantos concorrentes que também podem fazer a mesma coisa. Então, o Marco ele implementa a sua composição de capital, com mais tempo ou menos tempo, não vai ser de uma hora para outra, evidentemente. Que é o que vocês já devem ter visto um pouco, o que aconteceu com o Bradesco, quando ele comprou aqui o... Oh, meu Deus. Qual que é o banco que ele comprou aqui, que era a sede aqui? É o HSBC, né? Quando o Bradesco comprou o HSBC. É só trocar os nomes aqui, ó. O João é HSBC e o Marcos é o Bradesco, né? E aí, não sei se vocês lembram, né, que rodou um monte de conversa, né, de vários setores aqui produzirem desemprego, né? E aí, o que aconteceu? No começo não teve tanto. Eu lembro que eu acompanhei um pouco no começo. Mas depois eu ouvi algumas notícias que já estava tendo demissão. Teve no começo, mas não tanto quanto se alardou, né? Mas depois, com o tempo, foi diluindo e várias pessoas mandando embora. Né? Por quê? Porque o Bradesco implantou o seu sistema mais eficiente pelo HSBC. Certo? Então, isso que é a centralização de capitais. Né? Ele acumula por um processo de centralização. Ele centralizou, ele, né, não só cresceu, ele incorporou, ele foi uma junção, né, de dois capitais que existia antes separados, né, em que um único foi lá e tomou, né, a partir da ineficiência e da perca do outro. Né? Isso é importante por quê? Porque a centralização mantém um padrão de produção do setor. Né? Se o Marcos fosse lá e investisse, vamos supor uma situação diferente. O Marcos vai lá e ele abre uma nova empresa com os mesmos modelos. Ele vai jogar no mercado 90 a mais. E aí vai ter um problema aqui. Né? Vai ter um problema de oferta ou de demanda. Né? Porque ele vai produzir mais do que a sociedade suporta. Tá? Então, ele até poderia fazer isso. E ao fazer isso, o João, ao tempo, mais ainda, com aí mais tempo ainda, né? Ele poderia só falir, nem vender, né? E aí o Marco estaria, né, acumulando e concentrando todo o setor. Ok? Então, só que, né, centralização, então, é o aumento de capital pela fusão de outros, né? Que são os monopólios ou oligopólios, né? Que é o mais... a gente mais encontra oligopólios. Monopólio e oligopólio, né? Então, aqui eu fui usando o exemplo da Unilever.
para a gente ver. E aí a gente viu lá que, acho que não precisa entrar novamente, né? Mas a gente viu que a Unilever, ela produz tanto homo quanto brilhante. Então, os 190 mil sabão em pós que o mercado suporta é fabricado pela mesma empresa, ou próximo disso, né? E aí a questão, existe concorrência nisso? Existe, né? Que aí eu encontrei o IP, né? Existe ainda, né? Então, aqui é o exemplo, está somando tudo, né? Mas, então, deveria aqui ter, sei lá, 200, né? De possibilidade, que aí soma 10 do IP. Então, o IP tem uma parcela pequena desse mercado, né? Mas isso é para entender mais o geral, né? Que é esse processo. Então, do monopólio, né? O monopólio é bem isso, é aquilo que aconteceu entre o Marcos e o João Lee. Ele foi criando e ele começa a ter um processo. O que eu quis destacar aqui é que, mesmo com monopólio ou oligopólio, a concorrência ainda existe. Só que aí é uma concorrência entre grandes, né? Os pequenos até vão existindo, vão até sobrevivendo, mas por não muito tempo, porque aí eles são engolidos, né? É o que a gente vê, por exemplo, com a Coca-Cola. Né? Vocês lembram de vários refrigerantes, sucos, vários produtos que estavam concorrendo no ramo de bebidas com a Coca-Cola, e a Coca-Cola faz o quê? Vai lá e compra, né? Ela resolve o problema dessa maneira, né? Não vai ficar brigando, né? Então, o negócio, então vamos lá, então compro, pronto, né? Que era aquele suco, né? O Del Valle, né? Então, o Del Valle não era, né, da Coca-Cola, era antes Del Valle, era de outra empresa, não vou me lembrar agora, mas não era a Coca-Cola. Outro também, que eu acho que é bem curioso, que as pessoas pouco sabem, que é da Nike, né, e do All Star, né? Eu já vi alguns adolescentes, às vezes, né, All Star, que é né, uma forma de questionar a Nike, não usar e não ajudar a Nike, né? Já faz um tempinho que o All Star é da Nike, né? A Converse, né, que é a marca do All Star, já foi comprada pela Nike já faz um tempinho, né? Acho que mais de 8 anos aí até. Então, vocês verem, né? E o All-Star era um símbolo, né, de questionamento da Nike, né? Que agora já não é mais. Então, é tudo do mesmo dono. Tudo do imperialismo. Continuando, então. A gente viu, então, aqui, e conseguiu relacionar, então, esses processos junto com a questão dos trabalhadores. Tá? Então, o que acontece, né, com a acumulação dos trabalhadores? Acumulação e os trabalhadores, desculpa. O primeiro efeito mais significativo é a criação do Exército Industrial de Reserva, né, que é esse aqui, ó, Exército Industrial de Reserva. Tá? Por quê? Vocês lembram lá, o Marcos, ele diminuiu a quantidade de capital variável, né? Ele é de 80, de 20 para 10. Isso significa o quê? Pessoas fora do trabalho, né? Pessoas sem trabalho. Porque, como a máquina está fazendo por ele, o primeiro efeito é essas pessoas serem demitidas, né? E aí não dá para ser ludista. Ludista é o movimento do ludismo que quebravam as máquinas, né? Vamos quebrar as máquinas para acabar com o desemprego. Né? Isso já foi superado lá no século XIX, né? Que bem superado em termos de prática política, porque ainda em prática teórica a gente ainda encontra certas resistências, né, e certas
Pessoas analisando essa realidade a partir desse prisma. Um exemplo bem recente mesmo, e aqui do lado, foram as instalações do sistema eletrônico nos ônibus, né? Então, o efeito disso é o quê? É o lançamento do Exército Industrial de Reserva, né? E aí as pessoas não enxergam que o que faz eles serem demitidos não é o sistema eletrônico, é o sistema eletrônico dentro de relações capitalistas, né? É igual a mesma coisa de falar, o vírus provocou a crise. O vírus não provoca nada, né? O vírus ele provoca a doença, né? Ele provoca todo o estado de saúde que a gente sabe, mas economicamente, né? O vírus ele se movimenta dentro de relações econômicas específicas, que aí sim, essas relações econômicas específicas possuem contradições que o vírus e o seu comportamento de saúde, né, prejudicar a saúde das pessoas, ou intensifica essas contradições, ou as deixam mais evidentes, né? Deixam mais as claras. E aí a gente começa a ver, pô, a economia está um caos. Mas a economia está um caos, vamos lembrar aqui, né? Onde está o caos aqui? Que é o mercado, né? O mercado que é um caos. O vírus foi lá e falou, ó, vocês estão vivendo dentro de um mercado. Né? Uma oferta e demanda, inclusive de trabalho e de trabalhadores que, né, não dá conta. Se a gente vivesse em outras condições, a gente estaria em casa e continuando a vida, né? Estaria lá, não estaria preocupado com o lucro. Por que tem que estar preocupado com o lucro? Porque o lucro é uma contradição do capital, né? Ele tem essa característica ali que a gente já viu algumas delas. Mas somente, né? E somente o vírus, isso ele não consegue alcançar nesse nível, né? Mas aí o Exército Industrial de Reserva. Então, ó, só ressaltando, né? Ó, então, é um desemprego, qualquer desemprego? Não. É o desemprego dentro das relações sociais de produção capitalistas, que é diferente, né? Então, é isso que a gente tem que compreender, que não mas também não dá para ser, né, um chavão meio vazio. Ah, culpa do capitalismo, né? Em última instância, é culpa do capitalismo, mas isso se torna algo, né, chato, né? Porque a gente tem que explicar. Mas por que é culpa do capitalismo? Onde estão os mecanismos intrínsecos do capitalismo que fazem com que ele seja culpado? E aí é que está o nosso desafio, enquanto, inclusive, assistentes sociais. Porque é aí que vai dar suporte para a nossa visão de mundo e, consequentemente, para a nossa atuação sobre esse mundo. Porque se a gente não tem uma visão consistente, aprofundada, elaborada, coerente, a gente vai o quê? Vai entrar na nossa atuação com uma visão de senso comum, uma visão fragmentada, uma visão acrítica, uma visão superficial. E aí, como é que você consegue fazer uma atuação com esse modelo de entendimento da realidade? Né? Você vai chegar no máximo na esquina. Né? Você vai chegar ali, vai se bater de frente com uma série de problemas e de questões que você não consegue entender e vai recuar. Então, esse que é o sentido da nossa compreensão desse processo. Né? E aí, isso produz o quê? A lei geral da acumulação capitalista.
qual que é a lei geral da acumulação capitalista? Que é, de um lado, maior riqueza, e do outro, maior pobreza. Então, a riqueza e a pobreza são expressões de um mesmo movimento e na mesma proporção. A acumulação de riqueza de um lado é a acumulação de pobreza do outro. Né? Então, isso é importante por quê? Porque se a gente for pegar, né, mas professor, isso a gente já sabe, está bem claro. Tá, beleza, está claro no sentido da gente enxergar isso empiricamente. Né? Mas por que tem que relacionar essas duas coisas? Né? Pense nos modos de produção anteriores ao capitalismo. Né? Eles tinham essa lei da riqueza e da pobreza? Não. Tá? Por quê? Porque você vivia, de modo geral, numa grande pobreza que não tinha vínculo direto com a riqueza. Né? A pobreza era fruto, normalmente, do baixo desenvolvimento das forças produtivas. Não se tinha produção. Né? Era uma sociedade da escassez. E olha a diferença, uma sociedade da escassez. E aqui nós temos uma sociedade da abundância. A gente vive em abundância. Existe riqueza demais na nossa sociedade. Existe muita produção. É só a gente ver, né? Olhar ao redor dos armazéns, das lojas. Eu sempre sinto isso. Eu sinto quando eu entro, sei lá, numa Renner, né? Você olha lá aquela Renner e vê aqueles milhões de roupas ali, simplesmente ali, paradas, acumuladas. E aí você olha do lado e vê a pobreza de roupas entre as pessoas. Né? Aquelas roupas estão lá presas, reféns, precisam ser resgatadas por alguém que vai lá e paga por elas. Elas estão sob custódia de uma propriedade. Né? Existe alguém dono de todas aquelas roupas e que não usam todas aquelas roupas. Não usa nada daquelas roupas. Normalmente tem, né? Rara, talvez numa ocasião de lançamento vai usar alguma roupa do próprio acervo dele, né? Mas os donos da Renner, por exemplo, não usam aquelas roupas. Mas são deles. São deles por quê? Porque eles mantêm essas roupas reféns até que alguém vai lá e resgate elas. E qual que é a senha para resgatar? É um preço, tem um valor. Então, observem que a gente vive numa sociedade cada vez mais abundante, de riqueza. Né? Mas uma riqueza que tem o seu oposto, a sua pobreza. Tá? Tanto que as crises de sistemas anteriores, né, existia crise? Sim. As crises nesses modos de produção anterior eram crises de catástrofes. Né? Era crises do que? Sei lá, né, olha só que curioso, né? Nesse momento de pandemia eu falando isso. Né? Então era uma crise de saúde, né? Por exemplo, que uma doença, né? Uma crise de sei lá, né? Uma grande destruição de alguma coisa, enfim, né? São aspectos da natureza, né? No capitalismo, todas as crises são associadas à produção da riqueza. Todas. E essa também. Novamente, se a gente, né, ter a pandemia foi uma feliz coincidência para o capital.
né? Porque mais tempo já estava demonstrado, já estava se acumulando uma crise muito grande. Lógico, a questão da saúde intensifica, né? Aprofunda, não estou descartando isso, né? Mas poderia não acontecer também, né? Poderíamos passar sem essa grande crise que a gente está vivendo, né? Então, acumulação e questão social. Então, veja, a Lei Geral da Acumulação, ela impacta naquilo que é objeto da atuação do assistente social, que é exatamente a sua não, né? É a questão social. Por quê? O que é questão social? É exatamente isso aqui, ó. Os fundamentos da questão social, melhor dizendo. De um lado, riqueza, do outro, pobreza, desigualdade, né? Tanto que, se tivesse só pobreza, vários problemas seriam inexistentes. Um deles, por exemplo, seria a desigualdade, a violência, né? Já está provado que só pobreza não gera violência. Por quê? Se isso fosse verdade, há 5, 8 anos atrás, agora nem tanto, a região Nordeste seria a mais violenta do país. No Nordeste estaríamos os maiores índices de violência. Por quê? Porque lá é o maior índice de pobreza. Mas a pobreza se torna violência quando ela se confronta com o seu oposto, que é a riqueza, né? Porque aí você tem uma série de situações que alguns levianamente chamam de inveja, né? Porque é ridículo falar que é inveja, né? É uma coisa de fofoqueiro, né? De fofoqueira, né? Lavadeira conversando. Ah, fulano brigou com fulano porque tem inveja, né? Então isso daí é coisa, né? De uma dimensão moralista muito grande, né? Isso se dá através de uma situação de injustiça, né? Você que viver numa situação degradante e olhar para o lado e ver que existe uma riqueza abundante, concentrada, isso é injustiça. Isso é uma situação de injustiça. Isso revolta. Isso indigna, né? E a indignação e a revolta, se elas não têm nenhum lugar para ser canalizadas, né? Nenhum lugar para ser movimentada politicamente, principalmente, enquanto formas de reivindicações e manifestações e de luta, ela vira uma tentativa de saída individual. E a tentativa de saída individual é o quê? Normalmente, o processo de roubo, de furto, né? De você começar a ter comportamentos para acalentar essa indignação frente à injustiça. Né? Então, é o que isso? Questão social. Tudo que eu estou falando desde o começo da nossa disciplina é sobre questão social. Né? É sobre o quê? Acumulação de riqueza, acumulação de pobreza, acumulação do capital, processo de desemprego. Tudo isso está dentro dos nossos fundamentos. E aí, quando eu peço para vocês, TDE 4, gente, o que vocês têm que fazer? É isso. Né? É fazer esse exercício, esse esforço de pegar o tema que vocês têm lá e decidiram estudar sobre ele e pegar ele e falar: e aí, tema? Quais são, de onde você surgiu? Né? Quais são seus fundamentos econômicos? Porque a gente sabe que questão social é um processo econômico. E eu estou estudando expressões da questão social. Então,
ter que fazer um esforço mental para fazer essa mediação. E aí, de fato, não é simples, não é uma coisa, né, dada, não é uma coisa mastigada, né? Precisa se debruçar, gastar cérebro, gastar, né, massa cinzenta, isso dói a cabeça, né, isso cansa, isso né, cria situações, né, de desespero, de, sei lá, né, de várias situações que precisam ser trabalhados, né? Vamos ver que tem uma mensagem aqui. De gastar massa cinzenta é boa. Isso mesmo, cara. Vamos lá. Continuando, então, aqui. Lucro médio, né? Já vimos ali. Mas aí, quando eu li essa parte do Neto, ele me deu uma ideia para fazer uma apresentação diferente, que aí eu vou colocar aqui. Ele fala lá da empresa A e da empresa B, né? Que aqui na nossa interpretação livre, poética, é o João e o Marco. Então, o João, aqui eu mudei um pouco os valores. Para manter, principalmente, mantendo o 100 aqui, ó. Lá no outro não coloquei. Então, ó, dois capitalistas com um valor de capital igual, de 100, né, que é 100, produzem, né, então, 50 e 50 dividido, né, não, lá no outro tem, só que apaga o que eu falei antes da igualdade, tá? Então, vou retomando, dois capitalistas, um primeiro com 100, outro com 100. O João vai investir, e ele tem investimentos de 50 em capital constante, 50 em capital variável, que vai produzir, então, novamente, uma mais-valia de 100%, de 50 também. Então, o produto que o João produziu é 150. Por que 150? Porque é só somar. 50 de capital constante, 50 de capital variável, mais 50 mais-valia. Dá 150, que é o capital A. A taxa de lucro dele aqui, então, vamos ver? Ele tem 50 de mais-valia. 50 de mais-valia. E ele tem 100 de C mais V. Taxa de lucro, 50%. Vamos ver o Marco. O Marco também teve um capital inicial de 100. Ele divide, só que aí o Marco ele tem uma divisão, uma composição de valor de capital diferente. Ele tem 80 de capital constante e 20 de capital variável, né? Então ele tem mais capital constante, o que lhe permite diminuir o capital variável. Então, o João tem 50 e ele tem 20, certo? O que acontece? 100% de mais-valia, então vai produzir 20. Taxa de lucro, ou melhor, vamos que antes. Então, qual que é o valor produto do Marco? Ele tem 80 de capital constante, 20 de variável e 20 de mais-valia. Então, ele tem um produto de valor, produto-valor, menor que o João. Ó. O João, o produto dele é 150. O Marco é 120. Vamos ver a taxa de lucro do Marco. Se ele tem 20 de mais-valia, 20 de mais-valia, e ele tem 100 de capital C mais V, qual vai ser a taxa? 20%. Então, temos a mesma situação do exemplo anterior, visto um pouco de maneira diferente. Onde o João continua atrasado e produzindo com um valor superior, né, porque o capital constante dele ainda é baixo, e o Marco continua avançadinho, tecnológico, e produz um capital, um valor menor, porém, também diminui a sua taxa de lucro. O que vai acontecer aqui agora? Né? Os produtos, da maneira que eles foram construídos, produzidos, vão para o mercado. E aí, no mercado, ele vai somar. O produto soma.
Não faz diferença, né? O mercado, ele tem, então, 270 de produtos. 150 do João e 120 do Marco. O que vai acontecer? Ao passar do tempo, esse produto aqui vai se dividir por 2, porque são 2 produtores. E aí vai se ter o preço médio, 135, que é o valor tanto de A quanto de B, tanto do João quanto do Marco. Né? Por quê? Porque o mercado vai dividir isso. Né? Os dois vão vender, né? Um momento vai vender um pouco mais, outro menos, aquela mesma coisa lá do outro exemplo, né? Só que aqui a diferença, porque eu joguei um produto já direto, né? Para o mercado. E aí já dividiu por 2, ó, e dá 135. Vamos ver então agora a taxa de lucro, o efeito disso. Se o João então vendeu por 135, certo? Ele vai ter o que então? Ele não vai ter mais 50 de mais-valia. Ele teve que diminuir o seu valor. Ele vai vender por mais-valia 35. E aí, o que acontece? Então, de 135, ele diminui 15. Né? 15 de valor. 35 e o capital constante é o C sobre V, 100. 35% de taxa de lucro. O Marco, mesma coisa. Né? O Marco vai vender por 35, 135, ele vai vender a mais do que ele produziu. Então, novamente, lei da equivalência. Ele produz a mais porque alguém produziu e perdeu. Ele vendeu a mais, desculpa, porque alguém aqui produziu a mais, que no caso é o João, e vendeu a menos. Ele teve lucro? Teve, mas era um lucro menor. O lucro do João ele poderia ser 50, mas ele vendeu por 35, porcentagem do lucro. E o Marco? Marco também, ó, 35, 100, 35. Né? Então, cada um aumentou 15, outro diminuiu 15. Por que de raios acontece isso? Né? Primeiro, como acontece? Através da concorrência. Certo? Vai lá, os dois produtos vão ser lançados no mercado, vocês lembram aqui? Né? Mas isso aqui, ele mantém uma certa organização do sistema. Por quê? O que acontece? Veja o caos que seria. Olha o problema, né, no capital. Se, vamos supor que prevalecesse a taxa de lucro de 50. Vamos supor isso. O que ia acontecer? O Marco ia olhar e falar: opa, estou perdendo dinheiro. Vou voltar para as máquinas antigas. Olha o absurdo disso. Nenhum capitalista é capaz de fazer isso. Né? Se não tiver esse mecanismo aqui de compensação e de distribuição de lucros, o capital mais avançado, que é o Marco, ele vai regredir, ele vai voltar para o capital antigo, porque ele vai olhar e falar: ué, tem alguma coisa errada. O João tem máquinas mais atrasadas, ele é mais atrasado, menos eficiente, mas ele ganha mais do que eu. Como isso? Né? Então, nós teríamos um retrocesso enorme na nossa sociedade. Nós estaríamos ainda, nem seria de Covid, seria de infecção básica, a gente estaria morrendo, né, se fosse isso. A gente estaria morrendo de unha encravada. Esses dias a gente leu, esse dia não, foi bastante tempo, de um livrinho que falava sobre algumas mortes bizarras e pessoas relatando, assim, que morrendo de unha encravada. Por quê? Não era bem unha encravada, né? Mas a unha encravada gerava-se uma infecção, não tinha antibióticos e a pessoa morria. Né?
seria isso, seria o Marco voltando para a morte de uma encravada, né? Que seria uma ilogicidade tremenda no sentido da produção de valor. E no sentido, inclusive, da fazer esse movimento seria até plausível se esses capitalistas compreendessem que eles estariam preservando o capital e não criando condições para o socialismo, né? Porque, dentre esses dois aqui, o Marco, ele é o capitalista mais próximo do socialismo, porque ele produz mais em menos tempo. Né? Se ele aumentar aqui a mesma proporção do João, né, para 50 aqui e aqui mais, ele vai produzir o dobro aqui em menos tempo. Né? Vamos supor que fosse 1 quilo de alguma coisa. Aqui é 1 quilo a custo de 150 e aqui é 1 quilo a custo de 120. Então ele pode produzir mais de 1 quilo. Pode produzir 1 quilo e 200, 1 quilo e 300. Isso vai ajudar num processo de geração de riqueza para distribuir entre as pessoas e a gente desenvolver uma sociedade mais justa. Né? É isso, é a produção da riqueza que permite acabar com a pobreza. E não a pobreza em si para acabar com a pobreza. A pobreza em si, a gente achar que, né, tem certos assistentes sociais que romantizam a pobreza. Né? Pobre, ser pobre é ruim. Não tem conversa. Viver na rua é ruim. Não tem que romantizar a pobreza, a gente tem que acabar com a pobreza. É diferente. Quem gosta de pobreza é capitalista. O capitalista gosta bastante de pobreza. Né? Porque se não for a pobreza da alheia, não existe a riqueza dele. Né? Então a gente tem que entender a distribuição da riqueza. Tá? Então, é essa a função do lucro médio. O lucro médio ele existe, entre outras coisas, para exatamente manter o capitalismo em avanço, né? Porque senão você teria uma... e aí vamos supor que aqui fosse, né, sei lá, produtos diferentes. O que ia acontecer? O Marco ia para lá e ia falar, pô, né, o que ele produziu aqui ia ficar escasso, né, porque ele ficou mudando de ramo. Né? Ele, não quero mais produzir arroz, vou produzir feijão. Aí todo mundo vai para o feijão, né, porque o feijão tem 50% de lucro. Aí, se tem 50% de lucro, o que vai acontecer? Vai todo mundo começar a produzir feijão. O feijão a produção vai subir. Consequente, o que vai acontecer? O feijão vai diminuir, porque vai ter muita gente produzindo. Aí vai começar a cair, as pessoas vão fazer o quê? Não, agora vamos lá para o arroz. Aí vamos lá, e produz arroz e sobra arroz. Você entendeu? Que seria um caos isso. Então, a taxa de lucro média, ela existe para manter... Lógico, ela não consegue resolver isso tudo. Tá? Não é uma... Até mesmo porque ela é dinâmica. Mas ela consegue manter minimamente essas coisas, um certo encaixe, até acontecer uma crise, evidentemente, porque aí a crise é um estouro desse processo, né, que não aguenta. Porque o que vai acontecendo? O Marco vai investindo, e essa taxa vai diminuindo, até chegar, sei lá, 5%. Aí, ter uma taxa de 5% para redistribuir, ninguém aguenta, né? Aí onde estoura uma crise. Né? Porque houve uma produção além do que estava sendo possível. Preço de produção e preço de mercado. Opa. Então, aqui, só dando nome aos bois, né? Para entender um pouco. O C mais V é também chamado de preço de custo. Tá? O preço de custo é o limite do valor. O capitalista não pode vender a menos que o preço de custo, porque senão ele vai ter prejuízo. Então, se o preço de custo é 100,
ele tem que vender no mínimo por 101. Esse é o limite dele. 100,5, enfim. Mas ele tem que ser mais do que 100, senão ele não consegue ter nem nada de lucro. E isso é o limite. Se ele está vendendo abaixo do preço de custo, ou é porque tem um projeto ainda mais a longo prazo, né, ou está tendo alguma coisa errada aí. Né? E aí, o que ele vai fazer? Né? O capitalista, como é que funciona mais ou menos aquele esquema ali do lucro médio? Ele calcula o lucro médio e o que é esse lucro médio? É normalmente isso aqui, ó, é o preço de mercado. Né? Então, o que ele vai fazer? Né? Eu até fiz uma consultoria com o Juarez, né, sobre esse assunto. Ele vai lá, né, calculei, meu produto custa 100. Aí eu vou lá no mercado, o mercado está falando que o meu produto que eu produzi custa 150. Então, é essa margem de preço de lucro médio que eu vou ter. Né? Vou vender então um pouco mais barato. Eu consigo? Vamos ver. O que eu vou ganhar com esse lucro? E assim vai calculando. Né? Então, esse é o lucro médio. Tá? E a soma dos dois, do preço de custo do lucro médio, que é esse aqui, né? É o preço de produção. Né? Ou o preço de mercado, que aí é o que eu acabei de explicar. E aí eu até coloquei aqui, né, ó, lei do valor e lei da equivalência. Esse processo de mudança, né, da taxa média de lucro altera a lei do valor? Altera a lei da equivalência? Não, a gente viu que não. O valor continua produzido e continua sendo distribuído. Ele só reorganiza isso, né, que é o que eu já falei ali um pouco atrás. Beleza? E aí é o que eu estava explicando, né, mais ou menos, que é a tendência da redução da taxa de lucro. Né? Então, ó, essa taxa de lucro, essa taxa média de 35, né, ela tem uma tendência a reduzir. Tá? Aqui já é um exemplo de redução. Né? Vamos supor que o Marcos não tivesse esse investimento aqui. Tivesse igual ao João. Qual seria o lucro médio dos dois? Seria 50, ó. Os dois estariam tranquilinhos. Né? Mas, devido às condições de avanço tecnológico e devido à concorrência, o Marcos investiu. E devido à falta de planejamento, né? Porque se a gente tivesse uma sociedade planejada, não teria, né, essa organização, que seria diferente. A gente levaria em conta outras situações, outros produtos, outras produções, né? Mas que não é o caso. Então, essa redução aqui, ó, de 50 para 20, já é uma redução já. Né? Por exemplo, o Marx poderia ser 30 aqui, 30%. Então, seria uma redução menor, mas seria uma redução. Seria aqui também 30, vamos supor. Né? Então, percebam que... Não, seria 40, desculpa. Né? Então, esse movimento aqui entre o João e o Marcos, observem bem que já é uma redução da taxa de lucro. Tá? Tem que ficar bem claro isso. Tem que entender isso aqui, ó. Porque isso aqui é uma das consequências mais importantes que o Marx vai desenvolver. Né? É uma consequência prática da crise capital e da sua consequência superação, inclusive. Né? Então, ó, esse movimento aqui, que é produzido por aqui, ele vai reduzir aqui. Reduzir aqui. E a tendência, vejam que não é uma lei. Ó, aqui a gente trabalhou como leis, né? Lei do valor, lei da equivalência, lei da acumulação. São diferentes, são leis que somente alterando o sistema, talvez altere-se. E ainda assim é difícil de imaginar isso, né? Mas não vem ao caso. Mas são leis da acumulação, principalmente a acumulação, mudando o capitalismo, muda-se a lei da acumulação, né? Mas o valor teria dificuldade, porque o valor é exatamente o trabalho na produção do valor,
né? Da equivalência também. A equivalência talvez seja mais coerente porque sumir com ela porque você não estaria acontecendo trocas, né? Mas enfim, isso não é. Então aqui nós estamos falando de tendência. Então o Marx tem que ter essa preocupação de falar que é uma tendência, né? Porque ela pode acontecer como não pode. Ela acontece de maneira aleatória, vamos dizer assim. Aleatória não, né? De maneira não muito rígida, não muito rigorosa, igual uma lei. Né? E por que isso? Porque existe, depois a gente vai ver contratendências. Né? Mas só para terminar aqui. Então, ó, 50 mais 20 diminui, já equilibrando isso aqui, já é uma redução. Percebe? Já aconteceu uma redução aqui. Né? Uma redução da taxa média. Porque antes o Marx ele produzia por 40, por exemplo. É 40 mais 50 dá 90. 90 dividido por 2 dá 45, ó. Então diminuiu. E aí a tendência é diminuir mais. Por quê? Porque aqui não vai ficar parado no 80. Ele vai diminuir mais. Né? Ou o outro capitalista vai diminuir mais. E essa diminuição é uma tendência no capital. E para isso existem contratendências. Tá? Quais são as contratendências? Então, aí é onde está o jogo político do capitalismo. Né? Primeiro, barateamento do capital constante. O que faz o capital constante baratear? Por exemplo, investimento em ciência e tecnologia. Né? E quem faz isso? As grandes empresas, de maneira por excelência, mas também existem pesquisas públicas que ajudam nisso. Né? Outra, elevação da intensidade da exploração no trabalho. Quem regula a intensidade da exploração do trabalho? O que aconteceu em 2017 que intensificou a exploração? Aconteceu uma reforma trabalhista que ajudou nisso. Então, novamente, ali, olha só, quem vai se movimentando nessa contratendência para garantir a taxa de lucro. Redução dos salários. Quem reduz salários? Quem tem o poder de, não de reduzir, mas de ir controlando essa redução, ou controlando o não aumento. Né? Quando que foi o último aumento de salário mínimo, por exemplo? Foi na mesma proporção? Então, observem quem vai fazendo esse jogo. Né? E ampliação do mercado. Aí, a ampliação do mercado é também uma forma de ser conduzida pelo Estado. Então, existem mais duas aqui, tá? Mas eu não estou lembrando agora outra. O texto método na ponta. Ampliação do mercado, né? Por exemplo, uma forma muito eficiente de ampliar mercado é por guerra. Né? Os Estados Unidos faz muito isso. O que os Estados Unidos, o fundamento de uma guerra para os Estados Unidos não é, a gente sabe, né? Seria bem ingênuo acreditar nessa conversa né, de que está levando a democracia para o mundo. Né? O fundamento das guerras americanas é uma ampliação de mercado. Né? Eles sobrevivem muito disso. Né? Então, observem que todas essas dimensões são organizadas, são levadas adiante pelo representante coletivo do capital, que é o Estado. Né? O Estado, ele cumpre essa função, entre outras.
né? O Estado, por quê? Porque o Estado ele é exatamente o representante coletivo dessa taxa de lucro, né? Ou desses setores que vivem sobre a taxa de lucro. Então, é ele que vai conduzir isso. E, na medida que ele tem que conduzir isso, o que acontece? Isso aqui precisa de recursos, né? Precisa de grana. E ele vai tirar de onde? Das políticas sociais. E quem está lá trabalhando nas políticas sociais? Os assistentes sociais. Olha, novamente aí uma conexão, né, visceral da nossa atuação. Né? O Estado precisa dar conta de tudo isso. Isso aqui, numa crise, mais ainda. Precisa intensificar isso aqui mais ainda. Bom, isso custa recurso, tempo, dedicação. O Estado tem o tamanho para fazer isso e as condições para isso? Não. Então, de onde que ele tira? Ah, vamos tirar aqui da educação, vamos tirar aqui da assistência. Esse povo não vai reclamar, não. Se reclamar, a gente manda a polícia neles. Né? Então, retira-se essas formas de política e aí atinge de maneiras, né, intensa a nossa atuação. Né? Olha como as coisas vão se conectando, né? Crises. E aí, para finalizar, né, eu fui colocando aqui algumas questões de crise. Já fui falando um pouco antes, né? Mas só para arrematar. Então, essas duas... esses dois componentes aqui, eles são bem importantes para entender a crise. De um lado, desenvolvimento das forças produtivas e diminuição do tempo de trabalho socialmente médio, que vai se desembocar na redução da taxa de lucro. E essa lei aqui, né, redução da taxa de lucro, né? Porque você aumenta as forças produtivas, e aumentar a força produtiva, você dispensa força de trabalho, e você diminui o valor, diminuindo o valor, você diminui a taxa de lucro, como já vimos ali. Bom, isso aqui vai produzir o quê? Isso aqui. Riqueza e pobreza. Tá? Esse processo vai se intensificar, né? Mais riqueza, mais pobreza, até estourar. Como é que estoura? Aqui embaixo tem um esqueminha que vai ajudar a entender como é que estoura a crise. Né? A gestão da crise é esse aqui de cima, mas o momento de estourar é aqui um pouco de baixo, que é esse aqui, ó. Então, o que acontece? O capital, ele vai produzindo, vai se desenvolvendo, vai produzindo riqueza e vai gerando reservas. Tá? O capitalista, ele não deixa reserva embaixo do colchão. Não é o tio Patinhas, já falei isso para vocês. O capitalista, ele deixa essas reservas em algum investimento. Esses investimentos, normalmente, são em bancos. Né? Os bancos, o que eles fazem? Eles deixam o dinheiro embaixo do colchão? Também não. Eles deixam o dinheiro num caixa forte? Também não. Eles emprestam. Né? E o primeiro setor de empréstimo é o crédito produtivo. Né? Então, veja, o capitalismo está crescendo, está crescendo, está crescendo. Está tendo reserva, reserva, reserva. E esse dinheiro vai para os bancos e vai se acumulando. Bom, o dinheiro do banco parado não fica. Então, ele empresta para o setor produtivo. O setor produtivo já estava crescendo. O que ele faz? Cresce mais. Ele produz uma superprodução. Né? E essa superprodução não vai gerar o quê, né?
a partir de um subconsumo, que seria o inverso desse, mas como consequência, né, a superprodução ela vai num ponto que não, que como tem riqueza de um lado e pobreza do outro, ela não suporta, né? E isso também gera, essa superprodução, o banco, para o que acontece, né? Desculpa, me equivoquei que não passo, deixa eu voltar. Como a superprodução não tem para onde ir, né? Não tem como. Então, como a superprodução, né, tem uma certa limitação devido à pobreza, devido ao acúmulo de riqueza, o que vai acontecer? Os bancos emprestam de maneira especulativa. Né? Por quê? Porque aí eles não têm mais o dinheiro que tinha aqui antes, e eles emprestam para que continue produzindo, porque está ou vendendo, né? É um crédito especulativo ao consumo, né? E aí o consumo vai comprando, e chega uma hora que estoura tudo isso, né? E tem uma grande explosão. Ah, gostei. Então essa é a explosão aqui. E acabou. É isso, crianças e crianças. Dúvidas? Sugestões? Reclamações? Ufa! E até que nem foi muito, né? Porque foram 2 aulas só. Que coisa, né? Da outra vez foi um monte. E aí agora. Professor, Diga. vai ser 13 questões de novo? Olha, vamos ver, vamos contar. Acho que dá umas 15, né? Se for de marca X, tá do tipo. Não, vai ser menos agora, né? Eu até me ferrei, né? Para esse monte de questão para corrigir, meu Deus do céu. E ainda fui fazendo comentário, questão por questão, hein? E não recebi um agradecimento, olha só. Tudo bem. Obrigado. Obrigado. Obrigada, professor. Que drama. Chega de drama. Drama é vocês, quando eu mando as provas. Meu Deus do céu, um drama. Gente, nenhuma dúvida? O professor vai... Opa. O professor vai enviar quando essa outra prova? Semana que vem? Não, eu espero. Amanhã acho que eu consigo elaborar e mando já. Ok, vocês têm até. E aí ela vai ficar um prazo disponível, professor, para fazer? Como é que vai ser? No mesmo sistema da outra vez? Então, eu vou fazer um esquema do Google Formulário. Sim. Mas aí vai ter o prazo também, né? Mesma coisa. Mas aí uma semana, né? De prazo, né? Tá ótimo, né?
Eu só sei que, ó, mulher não pode ver uma roupa refém nessas lojas aí que você falou que ela vai lá, ó, e liberta ela comprando, comprando, tá? Jamais você vai ver uma mulher deixar roupas reféns nas lojas. É um absurdo isso, né? Uma palhaçada um negócio desse. Estão lá tristes, né? Pecado, daí a gente traz para casa, né? Mas não é só mulher, não. Pois é. Patrícia falou aqui, professora, é prova, depois não tem mais aulas suas, é férias. Isso mesmo. Estão de férias depois, hein? Que delícia, né? Quer dizer, tem ainda processos de exame, né? Aí tem que ver certinho como é que tá as notas, né? Como é que vai ser. Eu acho que eles mudaram lá o esquema, né? De, de, de exibição de nota. Parece que consegue visualizar melhor quanto que precisa, quanto que falta exatamente para fechar, né? Mas o dia exatamente das férias, boa pergunta, hein? Posso ver aqui. Deixa eu só interromper aqui.